Olá, meu nome é Roseli, eu sou psicóloga parceira do AF e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é o uso de álcool em mulheres e infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou convidar a doutora Fernanda, uma convidada muito especial, só um minutinho, tá bom? Vamos só aguardar um minutinho, já chamei a Fernanda, que é a nossa convidada especial, né? Vamos só aguardar um pouquinho para ela entrar. Sejam todas bem-vindas. Hoje vai ser um tema muito importante, né? Para a gente ter mais conhecimento. Vamos só aguardar um pouquinho. Acho que agora está entrando. Fernanda, tá me ouvindo? Estou sim, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, Fernanda, só não tô vendo você. Tá começando a entrar, Deu uma mexida aí, não deu? Deu, mas ainda você não tá aparecendo pra gente. Eu só tô Vamos ver o vendo que eu. está Você tá. acontecendo. Tá, Mas eu mas com entrei. você. Aí, tá entrando. Pera aí. Às vezes é a conexão, Fernanda. Ai, aqui é difícil esse horário. É, mas tá começando. Tá um pouquinho tremida a sua imagem, mas tô te vendo meio assim, um pouquinho embaçado, mas tô vendo. As meninas estão falando que o áudio está ótimo, é a imagem mesmo que está parada. Ai, que pena, meu Deus. Vamos ver. Espera aí que eu vou pegar outro celular. Tá bom, a gente Que aguarda. às vezes é melhor. A Fernanda é a nossa convidada especial, meninas. Hoje nós vamos É, conhecer um mas monte de coisas que a gente não é, conhece. pois é, mas sou mulher que nem todas vocês. Deixa eu ver se eu entro com Isso, outro celular. Tá ainda tá. ruim? Tá embaçado? Tá melhorando, Fernanda. Tá. Vamos ver. Tá pouquinha coisa, mas estamos te vendo. Tô te vendo, Fernanda. Ah, então se estão me vendo, eu vou continuar nessa, posso? Talvez trocar Tudo de, bem. de, de celular, não sei, vamos tentar. Porque assim, eu tenho dois celulares, né? Um para mim e outro para o paciente. Tá. Deixa eu ver aqui. Meninas, sejam todas bem-vindas enquanto a Fernanda tá aí, né? Só arrumando os celulares daí. Essas coisinhas da internet sempre dá problema pra gente, isso é Sim, muito natural, né? sempre. Eu lembro que eu fiz uma outra live, né? E aí ficou dando probleminha, mas tá tudo bem, né? Eu sempre digo, é que a gente tá muito pertinho, viu, Fernanda? Estamos É, uma do ladinho da outra. Aí, melhorou. Você tá mais bonita melhorou? agora, sim. Melhorou. Então é Fernanda, internet mesmo. internet. Fernanda, seja bem-vinda, tá? Eu falei para as meninas que hoje o nosso tema, né, é um tema bastante importante, especial, que é o uso de álcool em mulheres, infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou deixar você se apresentar, não falei nada, só falei que nós tínhamos uma convidada especial, uma doutora, uma ginecologista, mas eu acho que nada melhor para se apresentar do que você, né? Tá bom? Ah, muito obrigada, viu, pelo convite. Estou extremamente honrada, viu?
Uma boa tarde a todos. Estou vendo que entrou ao vivo uma colega minha, de muitos anos. Então, meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou ginecologista e obstetra. Eu trabalho tanto na rede pública, pela Prefeitura de Vinhedo, que é a cidade onde eu estou, aqui na região de Campinas, atendendo diversos tipos de população, como na rede particular. Eu sou mestre em saúde coletiva, então eu gosto de falar para a população, eu gosto de cuidar no todo. E também sou docente na Faculdade de Medicina aqui em Campinas, a Faculdade São Leopoldo Mandique. E por atuar muito com mulher e gostar de atuar dessas áreas de vulnerabilidades, eu estou na Unicamp, fazendo o meu doutorado na área de sexualidade e de violência contra a mulher nas mulheres com obesas, principalmente aquelas com obesidade mórbida. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa aí para trocar aqui entre a gente. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Nem sabem, né? Porque às vezes a gente esquece do cuidado com nós, né? Mulheres, né? Fica tanto no dia a dia da correria, das coisas, da família, da vida, e a gente se perde do nosso cuidado mesmo, né? Sim. Fernanda, o nosso tema é esse mesmo, né? O uso do álcool em mulheres e infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta, se para você tudo bem, a gente vai desenrolando. O que você acha? Pode ir indo. Né? E quem Então quiser também perguntar, fica à vontade. Isso, que aí eu vou anotando aqui, viu, meninas? Tá. Meninas, sejam todas bem-vindas. O que são infecções sexualmente transmissíveis, Fernanda? O que a gente pode dizer que são? Tá. Infecção sexualmente transmissível são qualquer infecção que é causada ou por vírus, ou por bactéria, ou fungos, ou mesmo outros germes que são transmitidas principalmente na infecção durante o sexo, que pode ser ou via vaginal, ou via anal, ou mesmo via oral, tá? Com um parceiro, independente do gênero, que já esteja infectado, né? E qual a importância de falar sobre isso em quem é usuário de álcool? Todo mundo sabe que o uso de álcool contínuo, ele afeta o sistema nervoso central, né? Em diversos estágios, não vou entrar aqui ao fundo, mas acho que todo mundo está aqui, sabe que atinge. Tem pessoas, eu não vou falar só para mulheres, que ficam mais eufóricas, outras que ficam mais sonolentas e querem dormir, mas afeta o sistema nervoso central até num processo de causar um esquecimento ou de não estar com os reflexos totalmente ativos. E aí, se falando em mulher, principalmente se ela não tomar o devido autocuidado, ela vai estar mais sujeita a pegar esses tipos de infecções. Sim, eu imagino, né? Ainda mais que a mulher ela fica numa situação muito vulnerável, né? Porque ela acaba, né, se colocando em risco, esquecendo, né? Porque o álcool acaba fazendo com que ela esquece do autocuidado com ela e se permitindo, às vezes, fazer algumas coisas que depois ela não vai lembrar se ela se cuidou, como que foi, né? E esse é o risco maior, né? Porque o álcool acaba levando isso, né? Fazendo com que a pessoa esqueça dela mesmo, né? Quantas mulheres eu mesmo, né? Já ouvi falar sobre isso, né? Nossa, doutora, eu nem lembro o que eu fiz ontem, né? Muito e aí eu fico pensando, bem. não é? E aí eu fico pensando, Fernanda, nos fatores de risco para essas doenças sexualmente transmissíveis. Eu fico aqui pensando, né? Certo. Olha, o maior... Existem vários fatores de risco, mas o principal é o início precoce da atividade sexual,
né? Você falou um pouquinho aí de vulnerabilidade. Quando a menina mais precocemente ela entra na atividade sexual, a gente tem um processo de desenvolvimento, né? A gente nasce bebê, a gente tem toda a infância, depois a adolescência e a fase de adulto que a gente amadurece o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central e a nossa personalidade. Para a gente falar sim, não, quero, não quero, gosto, não gosto. Então, imagina uma menina que está no final da infância, com 10, 9, 10 anos de idade. Gente, eu estou falando porque eu estou falando que é real, tá? Que eu vejo na minha prática clínica. Ou mesmo uma adolescente com 12 anos ou menos de 14 anos de idade, que está naquela fase da fantasia, da ilusão, que vem alguém com doce, ou com uma troca, ou com uma sedução, às vezes um homem mais velho, e ela nem sabe que ela está sujeita ou vulnerável, né, a sofrer um abuso sexual, que isso é um abuso sexual, mas a nossa crença não faz nós mulheres pensarmos assim, né? E está mais sujeita a pegar esse tipo de infecção, de infecções, tá? Então, primeiro é o início muito precoce. Segundo, é o número de parceiros. Quanto mais diversos, menos fixos um número de parceiros, mais predispostas nós estamos para pegar essas doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí, como você mesmo disse, reforçando, o uso de álcool, de outras substâncias, está num local que você não perde o controle da situação sobre isso. E eu também tenho relatos, desculpa falar que eu não vou dar nome, de pessoas que não sabem nem que aconteceu, né? E muitas vezes engravidam e me preocupam porque engravidaram, né? Enquanto o risco maior, a gravidez indesejada ou não planejada, não é bom muitas vezes para essa mulher, mas tem todos os riscos aí dessas doenças que estão aí e são poucos faladas. E essas mulheres estão também pouco orientadas. Então, o uso de substâncias é algo que predispõe, e o próprio abuso sexual, né? Que muitas vezes a gente, essas mulheres, ou por não estarem em suas perfeitas condições normais de temperatura e pressão, muitas vezes acham que estão consentindo e não estão consentindo, e não sabe com qual parceiro teve relação sexual. Sim. E aí é que vem a culpa, né? Vem o sentimento depois, o que eu fiz, né? Por que eu não me cuidei? E agora o que é que eu tô? Que doenças são essas, né? Mas eu acho muito importante as pessoas sempre se cuidarem, né? Porque aí eu acho que tem o autocuidado, né? Como se prevenir, como cuidar, né? E o álcool, ele é um dos fatores que levam as pessoas, né? Numa situação muito vulnerável, né? Eu vejo muito isso, né? Porque o álcool é aceito pela sociedade. Se a gente for parar para pensar, uma droga lícita. Aonde você vai tem, né? E não só isso, tem culturas, né, sobre isso que a família já acaba induzindo essa criança desde pequeno que tudo bem, o álcool uma faz parte não faz mal, né? A espuminha para o bebezinho provar, já vi Exato. muito esses relatos, né? E aí não vai pensando o quanto isso depois tem um risco para essa criança, né? Hoje é uma criança, mas depois é um adolescente, depois é um adulto, né? E aí vem os riscos, como, né? A pessoa acaba bebendo demais, tendo relação com uma pessoa, com várias pessoas, e essa pessoa nem sei se estava de camisinha, não estava, como que estava, né? E aí é o risco maior, né, Fernanda? Eu fico pensando nisso, né? Aí foi bom você falar nisso, porque eu já li estudos, tanto no uso de álcool, né, e como de drogas ilícitas, que, assim,
a gente não sabe quem vai ser dependente, Sim, né? Isso é um fator genético intrínseco de cada pessoa. Tem gente que usa crack, heroína, drogas mais e não vira dependente químico, né? E aí essa questão do bebezinho com a espuma da cerveja, experimenta isso enquanto é criança, adolescente, a gente não sabe quem tem a predisposição genética de se tornar um dependente químico ou do álcool, do uso do álcool. E os estudos demonstram que não pode precocemente você expor essa criança ao contato com essa substância, para exatamente evitar a dependência, né? E sim. deixando aí, voltando à vulnerabilidade, porque assim, não sei se eu estou falando demais, vocês podem me cortar aí e perguntar mais. Não, não, pode falar, Fernanda, porque aí a gente vai aprendendo também, porque a Roseli é psicóloga, mas de ginecologista a Roseli não entende nada, viu? Por isso que a Roseli tá aqui, ó. Mas, Rô, é o seguinte, a questão não é psicóloga, não é a ginecologista, é o todo, É, tá? Por quê? A comunidade integrada, é a assistência de saúde integrada. Vamos voltar na vulnerabilidade, que eu vou chegar nesse ponto que você está falando. O que acontece? Só por a gente ser mulher, a gente já é exclusa da sociedade, já tem um preconceito. Culturalmente, o nosso país é patriarcal. É patriarcal, o homem tem aquele valor, o falo, né? A imponência. Então, só isso a gente já é excluída. Então, já deixa a sim, gente numa situação de vulnerabilidade. E, gente, não pensa que é a mulher, a dona de casa, de família, que mora lá na roça, no interior do Pará, por exemplo. Eu, doutora Fernanda, já fui vítima de preconceito, de ser acuada só por ser mulher. Tá? Isso sim, na própria UBS onde eu parava. Por quê? Eu tinha um colega que era da área da saúde, que mais tempo, mais velho até que eu, mais coisa de pouco tempo, que ele tinha o costume de parar o carro em tal lugar, com 2 metros de distância atrás e 2 metros de distância na frente. Hoje eu moro numa cidade interior, mas eu morei em São Paulo. Então eu entro no meu carro até onde não dá. Porque em São Paulo não tinha lugar onde estacionar. E assim, para quem vive numa cidade grande, você pensa como um todo. Quanto mais menos espaço eu ocupar, eu vou deixar lugar para outra pessoa. Isso é gentileza, isso é viver em comunidade, né? Bom, eu estacionei e deixei meio metro meu carro da frente do carro dele. Ele desceu do carro dele, bateu no meu vidro, 7 horas antes das 7 da manhã, eu dormindo. Como é que você estaciona o carro assim? Como é que eu vou sair? Eu falei assim, eu não tô entendendo. Entendeu? Eu falei assim, você tem 2 metros de distância para trás, você dá ré e sai. Só que eu não vou ocupar o espaço para um carro onde cabem dois. E me deu um sim. sermão, como se eu fosse a pessoa mais assim, sabe? Ai, não sei, mais rasteira. Eu me senti um lixo. Me Eu senti um imagino, lixo, eu imagino. entendeu? Sim, E sim. assim, se isso acontece com a gente no dia a dia, por uma pessoa que tem um nível superior, imagina o que acontece ao redor, gente, que a gente nem percebe. Não, Então, sim. então isso expõe as nossas, só pelo fato da gente ser mulher. Depois as distâncias, né? As distâncias, como falei, a dificuldade de orientação, acesso à saúde, né? E também acesso à informação de alta qualidade, como nós estamos fazendo aqui. Nós temos muitos mitos, muitas notícias fakes que não condizem com a verdade, então também nós temos essa dificuldade. Principalmente a discrepância social.
né? A Sim. discrepância social é enorme num país de tamanho continental, em que, se você fizer um pré-natal aqui, por exemplo, você tem certas condições. E se você pedir um exame para sífilis, para detectar infecção sexualmente transmissível, que eu vou falar a seguir, numa gestante, no norte do Ceará, você não tem um teste rápido que custa absurdamente pouco. E não tem. É ridículo, Então, não é, Fernanda? Falar aí isso, né? Eu falo é de não ser horrível, um mas cuidado, é horrível, né? Um é cuidado com horrível. a mulher, um direito dela, né? E aí não tem esse cuidado. E o médico é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está lá, mas a estrutura, a infraestrutura para dar uma assistência mais qualificada e adequada, muitas vezes não tem. Então, também a mulher já fica mais vulnerável nesse sentido. E também nas questões de gênero, hoje em dia estão muito mais aberto e falado das opções da sexualidade. Né? Sim, Então, se uma mulher tradicional, que é mãe da família, que é hétero, já tem essa dificuldade, imagina a lésbica sim, sim, e os outros que ia mais aí que eu não sei nem falar, né? sim, As diversidades da sexualidade que estão aí e não chegam e vão ser submetidas e que vão sofrer muito mais preconceito do que uma mulher comum que já tem. Não sei se vocês sim. concordam comigo, né? E não é porque elas têm uma sexualidade diferente que elas também não deixam de estar expostas a doenças sexualmente transmissíveis. Porque a gente não sabe se o parceiro ou a parceira dela está contaminada por esses germes ou não, Uhum, sim. certo? Então, é uma boa noite para quem está entrando agora. Eu vi aí alguma coisa. Estão colocando boa noite. E quem quiser fazer pergunta, pode perguntar, que eu anoto aqui, né? E a gente vai esclarecendo, vai tirando as dúvidas, né? Quando eu falei, eu fiquei pensando aqui, né, Fernanda, né? Quanta coisa, quanta informação, né? Nós mulheres temos que ir atrás, né? Nos nossos direitos, né? Principalmente com essa questão dessa doenças sexualmente transmissíveis, né? Muito importante, né? A gente saber, né? É, quando eu pego, como me cuidar, como me prevenir, né? Que eu acho que é algo que você vai falar um pouquinho, né? Sim. E quais são as doenças mesmo? Eu sei que são várias, assim, mas se fosse citar, assim, quais são elas, assim? Olha, a mais Se conhecida, né? Todo mundo sabe a HIV, né? Que é a AIDS, que isso. teve um boom aí, o 80, né? É a mais conhecida. Mas 99% do cuidado na mulher são por infecções genitais, né? Nem toda infecção genital, nem todo corrimento é uma doença sexualmente transmissível, mas existem alguns que sim, tá? Então, cuidado com os corrimentos, com as queixas de ardência, né? Aquela secreção com odor muito ruim. Às vezes a mulherada se queixa de um odor após o coito vaginal, né? A relação fica até constrangida. E é uma queixa muito comum, né? Um, um protozoário é considerado, que é a tricomoníase, é considerado uma doença sexualmente transmissível que a gente caracteriza como um corrimento esverdeado com um odor horrível, tá? Mas até gostei de falar nisso, apesar de alguns dos germes serem caracterizados como doenças sexualmente transmissíveis, às vezes a gente atende, né,
uma mulher que é vítima de violência psicológica pelo próprio parceiro, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente assim. Não veio durante a pandemia, como todo mundo deixou de fazer a rotininha ginecológica, né? De procurar seus cuidados. Separada, tá numa fera aí, e aí queixa, e colhe exame, já fez tudo quanto é exame negativo para doença sexualmente transmissível, e diz que gosta da pessoa, a pessoa mora em outra cidade, vem quando quer, e tem relação anal e depois vaginal, e nada de usar camisinha, e ela aceita, né? Então, isso predispõe também à infecção sexualmente transmissível? Sim, porque anatomicamente o ânus não foi feito para copular. Minhas cachorras estão entrando. Não foi feito para copular. E aí o que acontece? Fissuras, né, machucadinhos, atritos, podem ser porta de entrada para outro, como o vírus HIV, por exemplo. Porque você não sabe com quem o outro parceiro está Sim, se relacionando, né? E sim, aí a pessoa não tem consciência, né? Porque assim, sabe o que falou para mim? Ai, doutora, a gente está tão acostumada, fomos ensinada que a gente tem que agradar o nosso parceiro, e ela é uma pessoa do bem. E eu não estou questionando isso, eu tenho certeza que a pessoa é do bem, o parceiro. Mas será que ele sabe sobre isso também? Será que algum dia ele foi orientado, né? sim, Ou se sim. não, ele foi para ser um macho, o provedor, né? O homem que não chora, que não pode ter dor, né? Não pode E que às vezes não reclamar. conhece isso por pura desorientação, por puro desconhecimento, né? Sim, E aí você fala assim, mas meu amor, você tem que tomar uma atitude, né? Porque não dá para cada vez que você vem em consulta a gente colher todos os exames para detectar se tem alguma doença sexualmente transmissível. Você tem que tomar. Ela fala assim, mas ele não gosta, ele não vai sentir prazer. Eu falei, mas a questão não é ele, é você. sim. O autocuidado, né? Consigo mesmo, o amor próprio, né? Como eu me amo, como eu me cuido, como eu permito que o outro manda em mim, eu tenho que ser submissa a ele, que vem de uma cultura que a mulher obedece o homem, que a mulher tem que ser. Aí vem aquela monte de coisas, né? Que a mulher fica ali, que o pai e a mãe ensinou o filho, olha, você vai casar, você tem que ser Sim. obediente, e aí Um a único mulher fica. marido pro resto da vida, até que a morte o Isso. separe, Sim, né? e aí ela sofre com isso, aí às vezes esse homem pode ser, né, um alcoolista, né, que às vezes ele também pode, né, que a gente não pode falar que é só as mulheres, né, nós estamos hoje falando das mulheres, que nós estamos aqui no alcoolismo feminino, né, mas a gente tem que olhar que esse homem, né, pode ter desenvolvido essa doença também do alcoolismo, né, Sim. e aí ele sai, pode se relacionar com outra, e a mulher, como obediente, ela acaba tendo relação e esse homem trazendo algumas, né, infecções sexualmente transmissíveis para ela, passando, né, para ela. E aí ela se perde nisso. Como que eu tô com isso? O que que eu faço? Aí ela tem vergonha, aí vem outras coisas, né? A culpa novamente, né? Isso. Então, Então, e também tem o outro lado. Nós temos algumas mulheres que vivem em situação de rua, isso. né? Por causa de uma série de fatores, né? Que só cabe à pessoa a respeito, desde sociocultural, econômica, alguma coisa que fez ela viver na rua. E aí
ela, às vezes, tem o desejo, não tem um Sim, parceiro fixo, também ela é excluída da sociedade, então ela vai ter menos acesso. Então, além de ter, estar mais suscetível a uma gravidez indesejada, ela também está suscetível tanto a uma violência e como a transmitir coisas. E às vezes sim, o homem é pego desprevenido, não sabe que tem e vai passando para outras e vira um ciclo sim, que não tem como parar, sim. certo? E aí sim, Hum. e como que a gente, como se prevenir, né? Eu fico pensando aí, né? Como que essas mulheres, elas podem se prevenir, né? Se cuidarem mais, né? Para que elas acabem pegando algumas doenças, né? Algumas infecções, né? Então, Sexualmente, deixa né? eu Essas falar das doenças. infecções para eu falar das prevenções. Então, nós falamos do E HIV, junto vai com me o HIV. ajudando, Fernanda. Se eu É, tiver vamos. acelerada, você me traz. Não, eu tinha aqui um roteiro, já estou falando sozinha. É, aí eu Tamo vou. junta, viu? Fica tranquila. Então, o HIV, junto com o HIV e com as hepatites B e C, Tá. tá? O HPV, que é, além de ser um vírus sexualmente transmissível, ele também é o fator causador do câncer do colo de útero, que a gente faz a Tá. prevenção com Papa Nicolau. Herpes vírus, tem o herpes genital, que dá uma coceira, dá umas vesículas, uma dor muito grande. E o diagnóstico é clínico, a gente tem que olhar quando tá. Fernanda, Quando tá. essa herpes que você tá falando, desculpa te cortar, que é até uma Imagina. curiosidade minha. É Ah, aquela essa herpes, é aquela herpes também que pode dar aqui na boca ou não? a herpes Aquela. labial é herpes tipo 1, né? Ah, E ela pega o trajeto do nervo, né? A herpes genital é a tipo 2, que é a sexualmente transmissível. Mas você vai então lá fazer um sexo oral gostoso sem camisinha, vai pegar lá também. O tá, HPV também, dá lá na área genital, mas você vai lá fazer um sexo oral, mesmo se o casal é homoafetivo, vai fazer um sexo oral, mulher com mulher, troca aparelhos, pode se contaminar com esses tipos de vírus. tá vendo? Por isso que é tão importante perguntar. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar, porque essa era uma pergunta da Roseli. Que a Roseli não sabia, percebe? Eu queria saber, né, se isso também daqui, né, em relação podia pegar. Sim, pode pegar sim. Por isso, nós vamos falar na prevenção, é importante a camisinha todo o ato sexual, desde o oral. Não é aquele negócio, eu vou começar, aí depois na hora da ejaculação, na hora que vai gozar o parceiro, aí põe a camisinha. Não, é importante todo o ciclo sexual, né? A gente não tem preconceito de nada, o sexo é maravilhoso. Cada um sabe como sentir a sua satisfação, o seu prazer sexual. Só tem que tomar seus cuidados. Então, esses são os principais. Temos também qual mais? A sífilis, né? A sífilis estava Sim. erradicada. Tem aí um pessoal que está aí que é da turma antiga e que me conhece há muito tempo. E nossa, eu na minha residência, no meu início de formada, eu mal vi sífilis na minha vida, estava praticamente erradicado. Hoje, a maioria do. A gente nem sabe que a mulher tem sífilis. A gente vai saber quando o neném nasce e que ele tá com sífilis, tá? E totalmente prevenível e totalmente tratável, né? E a gente não sabe quem pegou quem, e o tratamento é do casal, não pode só da parceira. Tá. Existe vários estágios da sífilis, né? Desde uma bolinha que pode aparecer uma feridinha na boca, ou mesmo na vagina, ou na vulva, ou mesmo no pênis, tá?
Geralmente ela é dura, elevada, ela não é dolorosa, mas tem um ciclo, né? Primeiro vem a gente chama essa de sífilis primária, depois vem a sífilis secundária, que dá empelota a pele toda, e muitas vezes a mulher acha que está com alguma alergia, alguma doença de pele. E depois, mais tardiamente, esse protozoário entra no sistema nervoso central, provocando a sífilis terciária, que aí é mais grave, né? Acometendo o sistema nervoso central. E então é muito fácil a detecção da sífilis, tá? Tanto da sífilis, como do HIV, como da hepatite B e hepatite C. Você não precisa ter convênio para fazer esse exame, é só uma picadinha que é tipo o teste do Covid. Você vai lá, faz o teste rápido, ele dá na hora se você é suscetível ou não. E isso pode ser feito tanto a mulher como o parceiro, tá? Sem custo nenhum. Uhum. Então, falamos da sífilis, tem outros cancros que podem acontecer, que dá tipo uma íngua, ou dá um caroço mais doloroso, purulento, a gente chama de cancro mole ou sujo. Aí tem que entrar com antibiótico mais pesado, tá? Nós temos a gonorreia, né? Tá. A clamídia, que são bactérias, muitas vezes, voltando aos corrimentos, né? No exame ginecológico que a gente vê que tá com muco mais purulento, né? Que ela acha que é um corrimento, mas não é, pus, uma dor pélvica, e aí a gente tem que entrar com antibiótico mais pesado. Uhum. Quanta coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E assim, é bom conversar sobre isso, porque muita gente fala assim: ai, doutor, eu vim numa consulta ginecológica para colher Papa Nicolau. Vocês estão entendendo que não é só um Papa Nicolau que a gente tem que colher? Em cada mulher que a gente examina, não é só um câncer de mama, não é só uma doença de pele. A gente trata a mulher como um todo. Sem contar que a gente muitas vezes faz o suporte psicológico para essa mulher que tem uma ansiedade, ou que está num estado mais deprimido, ou que está obesa, não está se cuidando, se largou porque não se alimenta direito, não faz um exercício físico. Então, a consulta é muito mais do que um exame de Papa Nicolau e uma mamografia. Entendi. Eu tô vendo uma pergunta. A descoloração. Dá para fazer teste muscular entre outros patógenos? Quem que tá falando? Não tô enxergando, Rô. Lena. O final é Lena, Lena, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Sim, tá? Como eu estou dizendo aqui, a consulta ginecológica ela é muito abrangente. Então, muitas vezes, no exame clínico, é que nem um câncer de pele. A dermatologista não vai lá e fala que é câncer. Eu não sei fazer isso. Mas eu sei fazer na minha área. Então, muitas vezes, na consulta clínica, a gente já consegue diferenciar os patógenos. O HPV, aqui no Brasil, o teste de rastreamento é o Papa Nicolau, né? Como que a gente faz o teste? Muita gente colhe de ano em ano depois que começa a atividade sexual. Os estudos deixaram a gente mais tranquilos, porque viram que a mulher que pega o HPV tem maior manifestação das doenças pré-câncer ou com câncer em torno dos 30 anos. E que muitas vezes a imunidade nossa dá conta do HPV. Então, a gente submetia muita biópsia, cauterização, muito procedimento invasivo para uma adolescente ou para uma mulher jovem que ia ter cura espontânea através da sua própria imunidade. Vocês conseguem entender isso? Então, hoje, o Ministério da Saúde preconiza aqui no Brasil colher Papa Nicolau na população em geral, que não tem risco, que não tem HIV, que não tem múltiplos parceiros,
que não faz uso de álcool, que não é moradora de rua, que não está em estágio de vulnerabilidade, colher um Papa Nicolau a partir dos 25 anos, repetir um ano depois, e vindo negativo esses exames, a gente vai espaçando a cada 3 anos. Nos Estados Unidos e Canadá, eles fazem o Papa Nicolau a cada 5 anos e fazem a captura híbrida, que é essa captura, que é para avaliar, que é esse teste molecular para detectar a presença ou não do vírus do HPV. São testes mais caros, que não dá para usar na população em geral, tá? Tem colegas que pedem para todo mundo. Tem colegas que rastreiam a pessoa que vai pegar. E a clamídia e o gonococo tem isso. Isso, Lena, é isso mesmo. Genotipagem, é esse o nome. E no mesmo, aí geralmente a gente colhe o material vaginal, igual o Papa Nicolau, e aí a gente pede a pesquisa, a captura híbrida para o HPV, a genotipagem para a clamídia, que é na citologia líquida, e a gente manda para o laboratório. Mas você tem ideia, no particular, que eu também atendo no particular, cada pesquisa dela custa em torno de R$ 500, então é inviável para fazer para todo mundo, tá? Então a gente faz para realmente quem tem maior risco, tá? Quando a gente faz o exame clínico e a gente tem aquelas infecções que não melhora, recorrentes e tal, aí a gente é mais agressivo. Mas geralmente o próprio tratamento para doença inflamatória pélvica, a gente já pega antibiótico que trata tudo isso. Então, muitas vezes a gente é mais agressivo com o uso do antibiótico na população em geral, tá? Agora, naqueles casos mais delicados ou que requerem uma atenção, a gente faz isso aí que você perguntou, tá? Ô, Fernanda, tem uma pergunta da Tati Dourado, né? Eu vi aqui. Ela fala assim, ó. O fato de beber, né, de consumir álcool, mesmo sem se relacionar, também tem infecções? Né? Sim. Acho que ela está querendo... acho que ela está querendo dizer, né? O fato da pessoa consumir álcool, mesmo sem se relacionar, também tem infecções? Então, sem se relacionar, eu não entendi direito. Eu gostaria assim, sem ter a penetração, mas existem outras formas de se relacionar. Então, a pergunta tá bem assim, ó, vou até ler o que ela escreveu. O fato de beber, mesmo sem se relacionar, também tem infecções? Aí eu Sem ter não um sei se ela... parceiro que você tem o contato mais íntimo, de mucosas, eu acredito que é essa a pergunta dela. Isso. Não. Não. Tá? Uhum. Não. A não ser que ela tenha Precisa ter outro o tipo contato com o parceiro infectado para você ter a doença sexualmente transmissível, tá? Que é a definição que eu dei lá no início. Eu não sei se a nossa amiga aí pegou, mas muito obrigada por perguntar, porque a gente tem que frisar, a gente tem que entender. Sim, sim. Isso é muito Certo? importante, né? Ah, ela Porque aí a colocou, é a gente... Tati, né? A Tati P. Isso. É isso mesmo, sem ter contato, não. Você precisa ter um parceiro contaminado para pegar. E isso tudo tem um equivalente no homem, tá? Então, o que a gente orienta quando pega a mulher, a gente fala, quando a gente tem uma suspeita ou levanta o diagnóstico na mulher, a gente orienta o parceiro procurar o urologista para fazer o tratamento. Muitas vezes, quando é sífilis, a gente trata o casal para erradicar isso daí. Mas a gente, mesmo assim, a gente procura, porque junto com a sífilis pode ter a AIDS, pode ter o HPV, pode ter o gonococo, como a outra moça falou, a clamídia, pode estar tudo associado, tá? Alguém perguntou aí da candidíase se é uma infecção. A Darusca, ela escreveu assim, ó. A Darusca. Candidíase é DST porque eles vendem 2 pílulas para dar, uma para o parceiro, uma ao parceiro sexual. Existe alguma DST que causa infertilidade em homens e mulheres? É porque agora também mudou o nome, né? Não é mais DST, né? E aí eu Agora acho que tem um monte de coisas aí. Não, Isso, é DST. a gente entende.
Olha, eu Isso, quero agradecer. É Darusca, é isso? isso, é Darusca, Excelente Darusca. pergunta, tá? Excelente pergunta. A candidíase não é uma DST, tá? A candidíase é uma infecção fúngica que a vagina, nossa vulva, o órgão genital masculino é externo. Ele é mais fácil da gente cuidar. O nosso é mais abafadinho, mais fechadinho. E tem lubrificação, é mais úmido, é próximo do ânus, tá? Então, vira um meio de cultura para crescer alguns germes, como bactérias e fungos, tá? A candidíase é um fungo. É o mesmo mofo que dá na parede do seu banheiro quando ele tá úmido, tá? Então, vai dar isso. Existem algumas doenças que predispõem à candidíase de repetição, que é a baixa da imunidade. Então, o próprio estresse pode dar uma candidíase, tá? Como o próprio estresse pode dar a herpes. Você já está infectado, está lá no nervinho, baixa imunidade, e aparece aquelas vesículas dolorosas e pruriginosas, ou seja, coçantes. A diabetes também é um fator de risco, tá? Então, existem algumas predisposições da própria mulher que favorecem a candidíase. Agora, gente do céu, como prevenir? A candidíase e essas infecções, por exemplo, que estão na própria flora intestinal, que a gente pode se autocontaminar, é fácil prevenir. A gente sempre tem que se limpar o xixi da frente para trás, Sim. tá? Para não trazer germes, bactérias que a gente não vê do ânus para a vagina e até para a uretra, por onde sai o xixi. E podendo causar uma infecção urinal, porque é tudo muito próximo. E quando a mulher entra na menopausa, atrofia mais a vagina, a vulva, e fica mais próxima ainda. Às vezes a gente tem idosa que tem infecções de repetição só pelo fato de estar em menopausa, tá? Uso de fraldas, essas coisas. Falando em fralda, na mulher na idade fértil, Ô, proibido o uso de protetor de calcinha. Fernanda, deixa eu só te fazer uma pergunta que dentro da que a Darusca fez, ainda, pelo que eu entendi, ficou mais uma. Ela faz assim, ó. Existe alguma DST que causa infertilidade em homens e mulheres? Quer Sim, dizer, a clamídia é uma dessa. Todas então, as que aí só para a infecções. gente fechar a pergunta dela, né? Que Sim, ela fez tá. duas na Obrigada, viu? mesa. Porque eu já tinha esquecido. Aí a gente volta nisso. Qualquer infecção que está no trato vaginal, cervical e bacteriana que entra pelo colo do útero e sobe pelo útero, pelas trompas e ovários, em casos mais raros, podendo até causar um abscesso dentro da barriga, causa um processo inflamatório tão grande que pode obliterar as trompas, tudo, e causar uma infertilidade, sim. E até favorecer uma gravidez nas trompas, uma gravidez ectópica que a gente chama. Obrigada, Fernanda. Tá? Esclareceu, bem. Eu vi E que era aí, a perguntinha dela, né? Ela fez duas perguntas, né? ela fez duas em uma. Então, a candidíase é isso, é para prevenir. A gente não pode usar o absorvente protetor de calcinha, porque abafa e favorece mais a cândida e até as bacterianas que causam mau cheiro aí, que alguém perguntou. E quando a gente trata a candidíase, não são todos os médicos, tá? Mas a gente não trata o casal, a gente trata a pessoa. Se a gente sempre pergunta se o marido tá com aquele cortinho, tá tendo algum sinal de irritabilidade, que tá sensível a cabeça no pênis, aí a gente trata também o marido, tá? Nos casos das doenças sexualmente transmissíveis, a gente trata sempre o casal. Acho que agora esclareci a pergunta dela. Esclareceu, ela até agradeceu aqui, eu vi. Tem uma pergunta também da Carla, né? Ela pergunta assim: o mau cheiro, que é o cheiro horrível, após a menstruação, é sinal de DST? Aquele mau cheiro após a menstruação. A maioria das vezes não, mas é sinal de um corrimento de provavelmente bacteriano.
Ah, quem perguntou? A Carla, né? Carla, É a nada de Carla. usar absorvente Carla. íntimo, tá bom? Que favorece mais isso ainda. Porque junto com a coleção do sangue que fica lá interno, o absorvente íntimo, se tem alguma bactéria, ela vai proliferar e pode produzir esse odor fétido. Mas um caso crônico não tratado, ele pode produzir, sim. Por exemplo, se tiver uma clamídia, um gonococo, pode ser uma doença sexualmente transmissível. Então, tem que examinar para poder ser tratado, Tá. Tô vendo tá? mais uma perguntinha aqui. Tô gostando. Eu também. Alguém falou de síndrome Tem, fúngica? é a Isa, né? É a A Isa. Isa nutricionista, né? nutricionista. A Isso. Isa, né? Como é bom a gente trabalhar em equipe multi, né? Porque aí a gente vê o paciente como um todo, né? Então você vê a síndrome fúngica até alimentar, né, Isa? Que colabora para má absorção. E você sabe que o estresse, né, favorece isso. Então, pode fazer parte, sim, da síndrome fúngica. Porque você não pega o fungo só na vagina, né? Você pega na unha, você pega no trato gastrointestinal, né? Você pode pegar o sapinho, né, na boca. Então, é um todo. A gente vê o paciente como um todo. Muito obrigada por perguntar. A Carla, ela colocou. O copinho É, coletor eu acho o máximo. ela, É o mais saudável. Porque ele coleta. O que vocês têm que entender é que não pode pôr o copinho coletor e deixar lá, né? Tem que trocar várias vezes. A gente tem um. Por exemplo, eu vou dar um plantão, coloco um copinho coletor e vou fazer um monte de procedimento, esquecer lá, vai virar um meio de cultura também. Não pode, o importante é a troca, é lavar bem esse dispositivo. Mas para as mulheres, eu tenho tido uma boa experiência com copinho coletor para quem tem infecção candidíase de repetição. Eba! eba, Candidíase de repetição e também outras infecções genitais de infecção. Né? Outra coisa, para a gente prevenir, nós não nascemos de calcinha. Alguém inventou a calcinha por causa da castidade na época medieval. A gente nasceu para andar sem calcinha. E nada de calça justa apertada. É tudo de cotton, é tudo larguinho. A gente é úmida, tem mulher que é mais lubrificada mesmo. Vai molhar, vai sentar na cadeira, vai sujar a cadeira. E daí? Nós somos mulheres, é assim mesmo. Outras são mais sequinhas, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter o nosso cuidado íntimo. E sempre lavar no sabão em pó, deixar de molho, passar essa calcinha de cotton ou algodão no ferro bem quente para matar todos os germes e evitar essa reinfecção. Ah, doutora, não gosto de passar ferro. Ah, deixa no sol, o sol não mata. Ah, máquina, tem umas que tem máquina de lavar e secar. Ah, eu lavo a 60 graus, tem germe que só morre a 120. Ah, eu tenho calcinha de lycra com fundo de algodão. Ah, minha querida, o algodão a gente mata no ferro, mas na lycra, se você for passar na lycra, derrete. A bactéria, o fungo e a calcinha. Então, nos casos, que às vezes eu sou um pouco assertiva, eu falo, joga tudo fora as calcinhas, né? Mas tem gente que não pode comprar calcinha, sair do sim. consultório, sair e comprar um monte. Então, ferva essas calcinhas, escalde por uns 10, 15 minutos para evitar as reinfecções. Porque senão, quer o creme vaginal, quer o antifúngico e não existe uma gama e esses germes têm resistência, que nem a bacteriana, tá? Então, não faz milagre a pílula mágica que é o antifúngico ou o antibiótico. A gente tem que se cuidar para evitar as reinfecções. E aí sim, se no momento de estresse ou de baixa de imunidade, a gente pega uma infecção oportunista e a gente trata com melhor qualidade. Uhum. Olha Fui quanta coisa claro. importante. Sim, a Daruska colocou, nossa, o álcool, a cerveja, leveduras, etc. É. O álcool vira açúcar, Tadinho. né, Darusca? É. E acaba com o seu fígado, né? E aí a gente tem vários estágios, né, da hepatopatia alcoólica. Esse é o nome que se dá, bonito, tá? Mas
O fígado é o nosso, ele vai metabolizar, ele vai depurar, ele vai limpar o nosso organismo das substâncias decorrentes do álcool. Então, você sobrecarrega ele, né? Aí tem uma hora que ele vai começar a acumular gordura, aí uma hora ele vai falhar, né? Aí ele vai deixar passar toxinas que vai para o cérebro, né? E é uma coisa muito gradual, que a gente não vê, a gente não enxerga ou a gente não quer enxergar. Sim. Não no sentido pejorativo, mas às Uhum. vezes aquele álcool traz um conforto. E aí fica É, difícil de você enxergar, tá? sim. Não no sentido pejorativo, eu quero que vocês entendam. Então vira açúcar. E aí vem outras doenças, como obesidade, que é a minha área, né? Sim. E aí desenvolve uma diabetes ou uma pré-diabetes. Aí você vai sobrecarregando o seu organismo num processo inflamatório intenso, que aí favorece as infecções fúngicas, as bacterianas e outras infecções. E se você está mais suscetível, Sim. né, a ter, ou já entrou em contato, o HPV, por exemplo, né? Eu posso ter pego o HPV há 20 anos atrás e só manifestar agora. Eu pego senhorinhas que eu tenho que fazer biópsia, né? E com 60, 70 anos e tá lá o HPV, mas ela não pegou o HPV agora. Coitada viúva, não tem mais atividade sexual, mas foi lá no passado. E às vezes ele fica latente lá, quietinho. O nosso organismo tá cuidando para aquilo ficar, não se proliferar. Sim. E de repente ele aparece, né? Então, o cuidado com o organismo como um todo também é um fator de prevenção de infecções Sim. sexualmente transmissíveis. E aí, Fernanda, a Grazi Hum, traz ela escreve algo que é super importante, né? O que, né? Que eu vi aqui a Grazi escrevendo, né? É hum. importante a gente fazer todos os exames quando entramos em recuperação, porque tínhamos comportamento, porque a gente tinha comportamento de risco quando a gente fazia uso do álcool, né? Então, quando a gente entra em recuperação, a gente tem que ir atrás de fazer todos esses exames, de buscar um ginecologista, de se cuidar. Tudo isso é muito importante a gente olhar para isso, né? A gente se amar, né? Falar, deixa eu cuidar de mim, né? Porque eu estava doente e não olhava para mim. Hoje eu estou em recuperação, né? Então eu estou ressignificando a minha vida. Eu preciso ter o autocuidado comigo, que é ir uma ginecologista, né? A Grazi escreveu, isso é de extrema importância, né? E É a o amor atualização próprio. das vacinas também, gente, tá? Isso. As vacinas são muito importantes. Por quê? Você usa o álcool, você se corta com uma garrafa lá. Quando foi a última vez que você tomou a vacina de tétano? Depois de 10 anos ela não funciona mais, a gente tem que estar se aplicando, tá? Então é esse cuidado, é a busca do profissional que pode orientar. Ai, doutora, na minha cidade não tem ginecologista, um médico de família, a enfermeira vai te ajudar, vai te orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Tem jeito, sim. Agora, se tiver um ginecologista, é um médico especialista da mulher. Mas às vezes, até você chegar nele, existem outros suportes dentro do sistema de saúde que vai ajudar, certo? Então, a vacina, quem pode, né? Eu não sei quem é mãe, mas eu vou dar um recado aqui. Crianças, tanto meninas como meninos, têm que tomar a vacina do HPV entre as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 10 e 15 anos, tá? Porque vai prevenir o câncer ginecológico na mulher e vai prevenir o câncer de pênis no homem. Então, assim, ai, doutora, mas eu tenho 40 anos, eu nunca tomei. Tá, você nunca tomou. Mas dá no seu filho, dá no seu sobrinho, orienta a vizinha que não quer dar, porque acha que a vacina não precisa. Essa rede de apoio é muito importante entre nós, tá? Ah, doutora, eu tive HPV,
o de alto grau que causa câncer, tá? Existe vacina para mulher, para o HPV, na fase adulta? Existe. Ela pega 4 vírus de HPV de alto grau, que são os principais que dão o câncer de colo e o genital. Só que na criança a gente dá 2 doses. Na mulher adulta, tem que ser 3 doses. Não é dado no serviço público, é só particular. E é caro, é em torno de 800 a R$ 1.000 cada dose. Mas às vezes é um investimento que a gente precisa parar e olhar se a gente não precisa fazer. Sim. Na adulta não é gratuita essa vacina, e alguém perguntou. Só nas crianças, tá? Então é importante a gente orientar e vacinar essas crianças. Pode ser que nós não tivemos essa oportunidade, mas a gente pode dar essa oportunidade para alguém que ainda está na fase de tomar. Os nossos filhos, nossos netos. Não é verdade, sim, Rose? Sim. Ô, Fernanda, eu estou preocupada um pouquinho com o tempo, que são 7 horas, e eles falam que, né, o Instagram tem um momento aí que depois de 1 hora eles... aí tem Vívia, ela fez uma pergunta, não sei se dá para responder, você poderia responder a pergunta dela e aí a gente se encerra. Ela fala assim, ó, sou soropositiva, não reagente. Meu parceiro tem que usar a medicação também? Não, porque você não é não reagente, tá? Vivian, você é uma pessoa que foge à regra da população em geral. Então, você tem que ir mais aos ginecologistas, Mas a partir do momento que a carga viral é negativa, diminui a possibilidade de passagem para o seu parceiro, né? Então, essa foi uma grande evolução das medicações para o HIV, né? Então, tem muitas mulheres que não têm carga viral, vivem como se fossem pessoas, e são pessoas normais, sem o risco de contaminar o parceiro, e muitas vezes até querem engravidar. Então, muito obrigada pela pergunta, viu? Fernanda, se deixasse eu ficava aqui com você até, né? Eu, né, sou muito grata, né, por estar participando aqui com você, né, por todo esse seu conhecimento. Por isso que eu até brinquei e falei, eu não sei nada, viu? No sentido desses cuidados, das vacinas, do risco, né, do quanto é importante a mulher quando ela para de consumir o álcool, ela se cuidar e fazer esses cuidados com ela, buscar um ginecologista para se cuidar de verdade, né? E a gente só tem que te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter vindo, né? Ter perdido, né? Porque eu sei que não é fácil, a sua vida é corrida, mas ter se dedicado esse tempo aqui para o alcoolismo feminino, para essas mulheres, para mim, né? Para todo mundo. Muito obrigado mesmo, viu, Fernanda? Espero que você possa voltar. Eu que agradeço, porque eu acredito na orientação como o principal tratamento na educação, né? Então, sempre que eu posso, eu gosto sim de estar conversando, nas escolas também, porque tem muita coisa que pode ser prevenida, né? E tirar aqueles mitos, aquelas crenças, e aquele medo, né? E a culpa. Gente, você usa álcool, você precisa mais de cuidado. Não tenha vergonha, não se menospreze, tá? Porque nós vamos atender todo mundo individualmente, né? A gente tem os nossos protocolos de atendimento, mas cada pessoa é uma pessoa. E nós não estamos para julgar ninguém, nós estamos para prevenir doenças, tá? Existe um grupo, a nossa história foi de uma saúde curativa, remédios para curar doença. São importantíssimos, eu também sei tratar. Mas prevenir é melhor do que tratar. E aí vamos deixar o tratamento para aqueles casos que não tem jeito, né? Sim. E aí sim. E assim a gente pode viver com melhor qualidade de vida, tá? Sim, e todas as pessoas têm o mesmo direito, né?
todas, né? Então, né, quando vocês precisarem de ajuda, pararam de consumir o álcool, vão se cuidar, né? Vocês são as pessoas mais importantes, né? Se amem. Obrigado, viu, Fernanda? Ó, Imagina. Eu que agradeço o gratidão, convite, viu? viu? Beijo a todos vocês. Espero poder Obrigada ter a todas. contribuído. Sim, obrigada a todas que passaram por aqui, fizeram perguntas maravilhosas, né? E a Fernanda esclareceu um monte de coisas. Obrigadão, Fernanda. Até a próxima. Até a próxima. Tenha uma boa noite, viu? Para Obrigada. você Tchau. também. Tchau.